Bem-vindos à nossa 12ª aula. A nossa primeira aula está aí na descrição. Então, se você está chegando agora, saiba que tem todo um cronograma desde a aula 1 que vai até esta aula que é a 12ª. E lembrando que esta aula é também a 5ª parte sobre iniciações no feminino. Antes das aulas sobre iniciações, eu explico uma introdução a nível de sagrado feminino. Somente para então entrar no processo de iniciação. Então, essa é a 5ª parte das iniciações, correto? Bem-vindo, eu sou Ifá Calê, se inscreva para poder acompanhar e se esse vídeo for útil, compartilhe para poder partilharmos da sabedoria de Ifá e, em especial, dos saberes do Axé Aganju ou do Lefá Mobaê, que é a nossa casa aqui no Rio de Janeiro. Pois bem, vamos lá. Exu. Ainda vamos falar sobre esse importante orixá, o qual iniciamos na aula anterior. Exu é Asiwaju Olonã. O que significa Asiwaju Olonã? É o primeiro. É aquele que vem à frente. É o primeiro a ser reverenciado. Asiwaju Olonã. E o primeiro que cria a conexão, que cria o caminho com todos os demais caminhos que virão após. Caminhos que podemos associar a orixá. E Exu é a primeira grande divindade, a primeira manifestação de caminho. E a partir do Odu Oxeutura, nós entendemos que essa primeira grande manifestação se dá dentro do entendimento que precisamos adquirir, ter, exercitar sobre os postulados morais de uma ética espiritual. E esses postulados morais dentro de uma ética espiritual estão para quê? Para quê? Para alicerçar a nossa aliança com Deus. Isso mesmo. Alicerçar a nossa aliança com o divino. Uma vez que no próprio Odu Oxeutura a separação se fez entre Terra e Orum. A separação se fez. E nesse período de separação não houve auxílio das divindades, até que Olodumare, no ato de pura misericórdia, envia a si mesmo na forma de pássaro e volta a fazer da mulher Adjé ao preencher o útero dessa mulher e ele próprio ser a criança que veio como símbolo da aliança, como símbolo da repactuação. Esse é um Odu muito importante, Oxeuturá. E Oxeuturá é o Odu que ressignifica todos os demais. E ressignifica por quê? Pelo entendimento do próprio Oxeutura, os saberes antigos, eles foram corrompidos. Eles foram fragmentando-se de quê? De conhecimento? Não, de valor moral. Porque os saberes foram, apesar de serem preservados e passados, perpetuados entre gerações, as gerações foram se corrompendo moralmente, foram se corrompendo em caráter, foram se corrompendo em bênçãos, ao ponto do sagrado não aceitar mais nenhum tipo de sacrifício e se afastar completamente. Os sacrifícios eram sacrifícios de tolo, eram sacrifícios nulo. Os seres humanos tinham chegado na utopia da loucura do conhecimento. Aquele conhecimento que é manipulador, aquele conhecimento que vira apenas o quê? O exercício sacro-religioso sem nenhum tipo de propósito consciencial. E quando nós falamos de propósito consciencial, estamos falando do quê? Relegere, estamos falando de atenção constante
aos hábitos, e o apelé, não havia mais essa atenção aos hábitos, e o apelé, não havia mais essa atenção que era a forma de educar a essência e o A, de transmutar a nossa essência e o A. E aí, a separação se fez. Então, Exu, quando nasce, na verdade, Olodumare, quando envia a si mesmo e nasce na condição humana de Exu Odara, o que nós temos aí? A primeira grande forma de aliança, a primeira grande forma de repactuação, de unir novamente caminhos profanos e sagrados dentro de quê? De uma redenção. Então, contrariando a lógica moderna, vamos colocar moderna, contrariando o entendimento afro-religioso brasileiro, no caso, nós temos o quê? Exu sendo muito mais, esperar passar essa moto, Exu sendo muito mais a energia que deveria ser sincretizada como Cristo nos altares que nós temos aí das umbandas brasileiras, dos diversos centros afro-brasileiros. Então, seria muito mais Exu sincretizado como Cristo do que Oxalá, segundo o olhar do verso Oxeutura. E apesar de ser uma brincadeira que eu estou fazendo aqui, mas isso é algo muito sério, porque mostra o quanto que nós temos também que nos questionar, e Exu é o princípio dialético, porque Exu traz esse questionamento filosófico para nós. Exu é o próprio questionamento filosófico que cria as primeiras formas de caminho, porque tudo começa aqui. E, obviamente, o que começa aqui precisa estar harmonizado aqui. E aí nós temos a primeira manifestação de Exu, por exemplo, no do Ocaran. Pessoal, eu moro perto da rua, então... Bem, tivemos uma interrupção aqui por conta de barulho, mas voltando. Então, é onde Exu é a Siwaju, é a primeira forma de aliança. E eu vinha falando sobre o caminho que nasce na mente, o caminho que é confirmado, alicerçado pelo coração. Estamos falando do quê? Ocaran, o enviado do Espírito. Ocaran, o enviado do coração. Então, na primeira forma de aliança, nós temos o quê? O Odu Ocaran, que Exu nos ensina. O Odu Ocaran é um caminho muito associado a Exu, porque Ocaran fala que precisamos aprender a equilibrar o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional, para assim conseguirmos vibrar nas questões do espírito. Ocaran, uma vez que o próprio Odu já significa aquele que é enviado pelo espírito. E na primeira forma de aliança nós temos o que? Saberes que hoje nós do Axé Aganju preservamos e trabalhamos numa herança ancestral dentro do quê? Do Merim de Logum. E o que é o Merim de Logum? Os 16 caminhos que nós praticamos hoje através do Ifaolocum.
E o que é esse Faolocum? Os Cauri, os búzios, o oráculo, búzios. Por isso que a nossa Ebé, a nossa casa, mantém uma relação oracular com o Merim de Logum. Porque na nossa tradição oral, correto? Na nossa tradição oral, o Merim de Logum é sim esse oráculo, fruto dessa pactuação que resguarda e mantém essa pactuação na condição de Exu, Odara, e na condição de Adé, do sagrado feminino. E essa força, essa natureza de Adé está personificada numa figura divinizada, numa ancestral divinizada na qualidade de Oxum. Então a nossa relação nos caminhos femininos, nos caminhos iniciáticos, estão totalmente fundamentados com Exu e com Oxum, em que os saberes não estão mais presos somente na condição dos Odu Ifá, mas esses saberes estão também muito associados ao Merim de Logum. E o oráculo do Merim de Logum para nós já são esses saberes ressignificados a partir do Odu Oxeuturá. Do Odu Oxeuturá. Pois bem, então Exu é a primeira forma de repactuação. Asiwaju Olonã Orum, o primeiro grande caminho entre terra e céu e terra. O próprio mito explica isso dentro da visão de Oxeuturá. E quando nós exclamamos Laroye, é justamente reafirmando esse propósito. Laroye, o que é Oye? A corruptela Oye, porque Laroye é uma elisão. É uma elisão. Uma elisão é uma palavra que imprime um conceito muito grande, muito amplo, porque essa palavra é formada a partir de várias outras. Várias outras. Então, imprime um conceito muito amplo uma elisão. Não há uma tradução específica para uma elisão, uma vez que... Só um minuto, gente. O Yorubá... Bom, passou, normal, vamos lá, vamos seguindo em frente. Uma vez que Yorubá é uma língua tonal, então, uma única palavra, quando ela é dita com entonações diferentes, ela muda radicalmente o significado. Então, eu posso escrever a palavra de uma única forma, de um único jeito, mas a minha pronúncia vai variar em tons agudos, médios, graves, e isso vai mudar radicalmente o sentido da palavra. E aí aumenta ainda mais a gama de possibilidades dentro de uma construção léxica, aumenta muito mais a gama de possibilidades de uma única elisão ter ainda mais significados e sentidos. Então, Laroye, o que significa em termos gerais? O ato de repactuar numa nova aliança com Olodumare, conhecendo os mistérios apresentados, e esses mistérios são os princípios universais que nos ligam enquanto entidades humanas com um plano espiritual ascendido, a partir dos valores e deveres morais que devemos aprender a desenvolver
enquanto naturezas espirituais que somos, no caminho evolutivo à consciência, e através dessa jornada aprendermos a zelar, a resguardar da cabaça, que significa o valor sacro, moral, espiritual em torno da Terra e de tudo aquilo que vibra de forma orgânica na Terra e que é fractal, é um espelhamento dos princípios universais. Pois bem, uma única palavra, Laroye, significa isso. E muito mais. Então, vejamos o quanto que o nosso culto e as nossas tradições vêm sofrendo com os diversos processos de perseguição religiosa. Uma vez que a natureza de Exu foi antropomorfizada numa condição reducionista, uma vez que a deidade Exu passou a representar egrégoras de uma chamada esquerda, linha de esquerda, que não evocam todo o sentido desse grande e poderoso orixá, a relação moral e ética em torno da divindade Exu praticamente está extinta, porque não se ouve falar sobre isso. Os textos orais a partir de Oxê Uturá sequer são mencionados, não há, só há a passagem do Oxê Utura e mais nada. Mas isso tem uma explicação, tá? Uma explicação histórica que eu coloquei lá em outros vídeos, quando eu falo das perseguições que aconteceram, em especial no século XVIII e XIX, quando sacerdotes chamados ao Oloxá foram muito perseguidos com a introdução do Islã. Tá? E nós temos... vale frisar que isso não é e essa informação que eu estou trazendo aqui está disponível em alguns materiais bem escassos que não foram traduzidos para o Brasil, para o português Brasil, tá? Então, quando fizeram a pesquisa, busquem por materiais de língua inglesa. E é onde nós temos como outorga de tudo isso que eu estou falando, o quê? A prática que, de forma universal, Exu é a primeira e grande deidade mais importante a ser invocada. É um consenso comum. Não tem lugar que tenha relação com o orixá, que tenha relação com a cultura dos orixás, que Exu não seja o primeiro. Mas isso aí, quando você observa a prática e você observa as diversas respostas diferentes que vêm de cada praticante, você sabe que tem um princípio oculto aí, um princípio maior. E é sobre esse princípio que eu estou buscando discutir. Não estou aqui para afirmar verdades, eu estou aqui para trazer provocações, que é bem o teor de Exu mesmo. Exu é a base dialética. Por que é a base dialética? Porque Exu nos inspira o questionamento que nos mantém no caminho. Lembra da alma de infante, a alma infantil, a alma que precisa se manter numa condição buscadora? Exu é essa primeira base. O Exu é essa primeira base. O Exu é aquele que nos instiga ao conhecimento e a
ressignificação do conhecimento constantemente. Exu é o princípio dialético de toda a filosofia sagrada de Ifá, de toda a filosofia cósmica, espiritual, de toda a nossa epigenética também, uma vez que Exu está ligado à fecundação. Então, quando exclamamos Laroye, e Laroye, infelizmente, é um termo que foi reduzido por muitos anos aqui no Brasil como algazarra, barulho. Exu gosta de festa, Exu gosta de barulho. Eu já passei por espaços religiosos que eles afirmavam esse tipo de coisa. O que significa Laroye? Festa, barulho. Laroye! Vamos festejar, celebrar Exu. Não tem nada disso. Aí é o ser humano ainda numa condição muito torpe, de torpeza, sem entender, sem ampliar os próprios horizontes da conexão, da cognição junto ao plano espiritual. Laroye, eu preciso manter aquilo que é necessário para não profanar mais o sacrifício que em algum momento houve do próprio Olodumare enviar a si próprio para nos redimir. Então eu preciso entender o que é necessário em mim, a partir de mim, somente em mim, para honrar com esse feito e não me perder novamente nos caminhos conforme se perderam os meus ancestrais. Laroye, eu preciso ser duplamente sábio. E ser sábio é ser humilde de espírito aqui na Terra e ser um buscador disciplinado na condição espiritual. Que essa é a forma de pactuar, de preservar, de honrar com a cabaça. A cabaça no feminino, a cabaça é o nosso santo grau. A cabaça é o nosso santo grau. A cabaça no feminino e a cabaça que representa todas as formas orgânicas de relação com esse feminino. E aí nós temos o quê? O incondicional como sinônimo de absoluto. Não dá para eu respeitar apenas a minha mãe. Não dá para eu respeitar apenas a minha mulher, a minha esposa. Né? Perceba o pronome, bem provocativo. Minha mulher, minha posse. Não dá para ser assim. Nós temos que desenvolver a nossa essência, e à medida que essa essência se desenvolve, nós temos o quê? Nós temos valores que passam ao incondicional. Deixa de ser minha mãe para ser o quê? O corpo feminino. Indistintamente. Se é de uma pessoa em condição de rua, se é de uma prostituta, se é da chamada adúltera, se é de uma anciã, a gente passa a imprimir um olhar e um valor, uma noção de respeito que é incondicional. E isso é com tudo que é orgânico. De suportar e de entender e de não gerar ressonância com símbolos egóicos presentes em todas as formas de eu narcísico, sejam em homens ou em mulheres, e que símbolos egóicos presentes em todos eu narcísicos estou falando aqui. Estou falando aqui daquela velha frase que existe, por exemplo, nas culturas ocidentais.
odeie o pecado, mas aprenda a lidar decentemente com o pecador. Então nós precisamos começar a entender esse movimento para poder nos aliançar ainda mais com a nossa própria essência e o ar, e conseguir, a partir daí, controlar ainda mais o que? As GNA. Eu falei sobre as GNA lá atrás. E com isso, avançar sacrifício após sacrifício, sacrifício moral, espiritual, para quê? Para alcançar a energia de Amiaré. Eu falei sobre isso lá atrás. Ah, mas eu nunca ouvi falar em Ieré. Mas tudo bem, não vai ser muito diferente. Em princípios, da busca que nós temos que fazer pela divindade é lá. E é lá é a contraparte de Orumilá. E uma contraparte desse sagrado feminino presente em Orumilá. Ah, mas eu não sei o que é lá. Tudo bem, não muda. Esse é o caminho para alcançarmos uma relação com Iuapalá, a grande cabaça de Obatalá. É também o mesmo princípio que vai nos permitir alcançar a relação com Edã, Orixá Edã, a qual é o grande equilíbrio, a grande consciência que se manifesta desse equilíbrio masculino e feminino, desses polos que formam a vida e que nos permite aqui deliberar melhor sobre nossas ações individuais em ambiente coletivo. E que não há culto a não ser através de uma condição moral, espiritual, a Edã. E assim, dentro de vários tantos outros princípios, em que só podemos acessar a partir da nossa disciplina moral espiritual. E aí nós percebemos o peso da filosofia. Da filosofia que nos ensina a alcançar a nossa unidade humana e não animalesca. Da filosofia que, com muito esforço, faz com que esse humano vá removendo carapaças em si para se tornar cada vez mais espiritual, ascendido, ascensionado. E aí nós temos a base da relação com os orixás numa filosofia muito bem elaborada e que nós não podemos desmerecer enquanto praticantes da religião, do culto, da filosofia, dos saberes. Nós não podemos desmerecer isso, porque, volto a dizer, agora eu sou Ifá e não preciso mais de outros saberes que eu adquiri a partir dos meus antepassados, como é o caso do Merim de Logum, que chega a ser muito banalizado por algumas culturas. Não, se você herdou, se você tem um contato, se você tem essa memória em você, busque entender um pouquinho só. Porque, né? Quando nós falamos dos 16 caminhos, por exemplo, do Merim de Logum, e Ocarã é o primeiro deles, existe um anterior na forma de Aláfia, mas esse anterior na forma de Aláfia, ele se desdobra no 16º. Então, Ocarã acaba sendo o primeiro. Fala justamente do quê? Dessa condição tridimensional que nos alcança.
Fala de Exu sendo o primeiro grande caminho, nos ensinando a desenvolver a nossa unidade. E para que possamos desenvolver a nossa unidade, precisamos ser vigilantes naquilo que se faz como aspecto mental, emocional, espiritual e físico. É o caminho que nos ensina que nós somos sínteses de uma grande encruzilhada. E a encruzilhada é o mercado, e o mercado é o mundo. E aqui no mundo, aqui no grande mercado, nós precisamos aprender a repactuar. E nessa repactuação não há cerimônias que garantirão isso, uma vez que ela precisa acontecer primeiramente em nós, a partir de nós, e se trata o tempo todo sobre nós. Por isso que Exu é o olho que tudo vê, porque esse olho é o olho do conhecimento, do saber oculto que está em nós. E esse olho desse saber oculto que está em nós, como grande Onibodê, como grande guardião espiritual que Exu é, Onibodê Orum, é esse olho, esse saber oculto que vai nos ligar aos planos que nós entendemos aqui como a relação com o Orixá, com o nosso Olori, com o Orixá que realmente está no nosso Ori, além do nosso próprio Inu, da nossa própria cabeça enquanto divindade. Por isso que a deidade Exu é a Siwaju Olana Bobô, é o primeiro grande regente de todos os caminhos. E sem Exu não se faz nada. Esquece. Esquece. Porque ele é a outorga. Ele é a validação do rito, é a validação do conhecimento, é a validação do sacrifício. A validação do rito é a validação do conhecimento e a validação do sacrifício, do nosso sacrifício. Então, apesar das dificuldades, que toda hora a rua está fazendo barulho, nós conseguimos gravar mais essa parte. E Exu, como Olonão, dono de todos os caminhos, é Exu que guarda a porta, a casa dos Odus. O que isso significa? Existe uma sabedoria oculta que cada Odu traz. E essa sabedoria oculta, ela guarda o caminho para Iuá e o caminho para Ayapá ou Ayapadá, o caminho para a integridade. E nós precisamos passar por essas 16 portas. O quê? Vivendo. Vivendo. Então, não adianta. Esquece. Não vai ser memorizando versos apenas. Não vai ser se transformando numa biblioteca viva apenas que você vai passar por essas 16 portas. Porque essas 16 portas consistem no quê? Na experimentação empírica de você se assumir na sua própria vanguarda, de se colocar no desafio diário de viver com propósito, com sentido.
de transformar as experiências em lições genuínas de aprendizado humano e espiritual. E conseguir fazer disso um ato de desvendar os mistérios ocultos em si mesmo, os mistérios do teu próprio inconsciente ancestral e pessoal, de forma a ir removendo os bloqueios que persistem e que dificultam o teu corpo físico, mental, emocional de evoluírem para um caminho mais leve, mais sublime, menos tóxico. O que é o Batalá? Então, se precisamos alcançar fractalmente a mesma energia de Obatalá, olha o quanto que nós precisamos desapegar em nós aqui. Então, Exu nos mostra a primeira forma de nos conhecermos para realmente entender o que é isso, o que é esse caminho do feminino. Como é que devemos buscar isso? Como é que devemos alcançar essa relação com o feminino? E fala, você está sendo muito poético, muito romântico. Não estou sendo. Porque se não há caminho fora da verdade, Exu é essa verdade, Exu, Olanã. O que é Olanã? É a verdade em si. Exu Olanã. É a verdade em si. Se não há caminho fora da verdade, Exu não é o caminho. Exu é o anunciador da verdade. É quem ensina o princípio. Fala, galera, não tem moral aqui dentro não. O que vocês precisam é conhecer a lei. E Exu faz isso de forma muito avacalhada às vezes, muito espalhafatosa, muito única sempre, contraditória, para nos ensinar o quê? Que a deontologia, os princípios morais que nós praticamos aqui não tem nenhum tipo de parâmetro de correlação com os princípios universais. A ética, dentro dos princípios universais, é de um absolutismo profundo, é de uma imparcialidade profunda, ao ponto de não existir essa palavra chamada ética, apenas lei. Só há lei. E uma vez que Olodumare, Deus, não derroga a si mesmo, nós precisamos entender quais são essas leis. E aí sim, que gera o obrigacionamento em nós de desenvolver o nosso senso ético, na forma de Iwa. Por que o senso ético? Porque tem a ver com a nossa essência. Uma essência que é capaz de deliberar dia após dia um pouquinhozinho mais a si própria e impor a si mesmo uma forma de consciência capaz de deliberar cada dia mais as suas próprias ações a partir de desejos, abá, que são muito inconscientes. E com isso moderar melhor o seu Akulembá e amor. E o que é esse Akulembá e amor? Aquela parcela de arbítrio que a gente pode usar para azedar tudo aqui na nossa vida e cagar com todo o nosso propósito aqui. Mas também fala daquela parcela de arbítrio que a gente pode alcançar entendendo aquilo que é o necessário
e fazendo desse necessário um sacrifício autoimposto, porém repleto de gratidão, porque a gente sabe que é mais difícil aquele caminho, é mais desprazeroso aquele caminho, mas vai, de fato, nos manter uma jornada consciencial ascendente. E aí nós temos o quê? Princípios de imanência, princípios de transcendência. Leis. Então, é importante esse olhar, porque hoje eu percebo em várias correntes, e está tudo certo, cada corrente vive aquilo que é mais adequado para si, está tudo certo, está tudo certo. Mas eu percebo alguns novos estudiosos sendo convidados a olharem mais para versos como Ikafun, por exemplo, do que Osheutura. E o que diz Ikafun? Um babalô não pode mentir, não pode falar o que não sabe, um babalô não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. É igual as leis do Antigo Testamento, sabe? E Ikafun fala ali de leis que são muito retas, muito certas, mas que são impraticáveis. A nossa existência, a nossa condição humana, simplesmente impraticáveis por quê? Elas são alcançáveis a partir do dogma e do sofisma. Elas são alcançáveis sim, mas são impraticáveis a nossa condição existencial humana porque o próprio plano que estamos é transitório, então nada aqui é absoluto. Ou seja, se nada é absoluto, a verdade não nos alcança aqui nesse plano. Então a grande mentira e o grande trocadilho já está aí. Como é que eu vou considerar que eu não estou mentindo, sendo que a minha própria condição é ilusória? Pô, tudo que eu estou vivendo aqui tem relações com fatos. E esses fatos já sendo uma experiência partilhada ao longo da história dos meus ancestrais e minha própria. Então eu posso entender que há uma verdade aí. Mas dentro de tudo que ainda há para evoluir, esse estágio que eu estou vivendo aqui, embora seja o mais adequado, e seja esse fato um conceito chamado ipso facto, não haveria outra forma de sê-lo, de ser-lo. Não haveria outra forma de ser, de existência. Ipso facto. É a materialização fractal, aquilo que a consciência individual e coletiva de cada um dentro das possibilidades dos seus próprios estágios. Pronto. Mas não significa que isso aqui seja inalterável. Não significa que isso aqui seja estático. Isso aqui vai passar por transformações, mudanças, adaptações. E tudo que eu considero hoje como verdades aqui pode passar por profundas ressignificações ao ponto de deixar de ser um status quo presente para se transformar numa nova premissa de realidade futura. Pronto. Então o que eu vivi aqui não existirá mais. Então, isso se aplica ao ambiente, à moral, às relações, à nossa genética, à nossa estrutura. Nada que é estático, então não tem como defendermos verdades absolutas, a não ser dentro do dogma. E eu vejo hoje muitos estudantes de Fá, novatos, recém-iniciados, olhando mais
para os mandamentos de Cafum, os 16 mandamentos de Cafum, do que olhando mais para a perspectiva espiritual, filosófica, e Oxê Turá é uma dessas perspectivas. É apenas uma de tantas outras, e tantas outras. E aí nós temos, tanto nos Odus de Fá quanto no Mirim de Logum, saberes que nos vão chamar a atenção em muito sobre as diversas formas de pactuar. De pactuar. Ainda estou explicando a profundidade de uma corruptela chamada Imulé. Imulé Arbá. Ainda estou explicando a complexidade dessa palavra. E eu já falei sobre isso em vídeos anteriores. Por que é tão difícil a força do pacto? Por que é o pacto a maior iniciação dentro do feminino? Porque o pacto envolve esses inúmeros saberes, esses múltiplos saberes, que são ritualizados, sim, fazem parte de cerimônias, sim, mas que precisam ser continuamente validados pela nossa consciência a partir da nossa essência. E aí é onde vem outros saberes na condição de Okudu, o silêncio, como expressão de sabedoria, e outros saberes na condição de Ofó. A minha palavra não é um depósito de lixo. A minha palavra não é para ser lançada ao vento de qualquer maneira. Isso não tem nada a ver com deixar de falar palavrão ou qualquer coisa do tipo. A minha palavra, ela precisa ser sagrada. E sagrada porque a minha palavra tem força de lei. A minha palavra evoca os princípios universais. A minha palavra invoca os saberes ancestrais. A minha palavra evoca o universo sacro espiritual para vir ao meu auxílio. A minha palavra evoca o pássaro chamado Olodumaré, para que esse pássaro possa insignar e provocar com isso Irê Omó, bênçãos com filhos, com liderados. Então eu preciso enviar o pássaro constantemente para o espírito dos meus filhos, para o espírito dos meus liderados. Eu preciso promover essa fonte de bênçãos, Irê Omó, para os meus. Então a minha palavra não pode ser uma palavra medíocre, torpe, ou simplesmente silenciada, ou simplesmente robotizada, mecanizada, na vida dos meus filhos principalmente, na vida dos meus. Eu preciso falar com peso. O peso do quê? Da disciplina? Não, o peso da autoridade. O peso da autoridade, o peso da outorga. Uma vez que é a partir da minha palavra que eu estou manifestando esse pássaro que um dia enviou a si mesmo. E a minha palavra precisa ter os saberes incorporados de Ocarã. Eu preciso usar minha palavra para ajudar o meu filho, um liderado, a desenvolver, só um minuto, a desenvolver Irê, bênçãos, a usar essa palavra não apenas no seu corpo intelectual, na sua condição cognata, mas também no seu iniquedi, para que ele possa desenvolver relações melhores com as suas ebé, com as suas egrégoras, não ficar tão suscetível, tão aberto, vulnerável emocionalmente
as egrégoras ruins, buku, densas, que também nos acompanham. Não ser uma pessoa que seja ela própria um princípio alçar na vida dos outros, além da sua própria, e que não é capaz de enxergar isso. E o que seria esse princípio alçar? Uma fonte reversa de bênçãos, porque em fato tudo é bênção. Então, não seja um filho nosso, um liderado nosso, nem nós próprios, um princípio alçar na vida dos outros, de que forma? Se aquele calo no sapato do outro, mas que é necessário existir aquele calo na vida do outro. Porque esse calo no sapato do outro, mesmo que esse calo seja o nosso filho, vai ser ele próprio a personificar lições ao outro e a si mesmo. Então o ofó é para produzir saberes capazes de permear o intelecto e o espírito. E eu estou falando do quê? Ocaran. Estou falando do Ocaran. Estou falando do quê? De Exu. Então eu crio um movimento, e Exu é um movimento cósmico. Então eu crio um movimento a partir do quê? Da palavra. Da mensagem. Porque a palavra, ela pode ser reverberada a partir do entendimento que eu crio sobre essa palavra, e esse entendimento que eu crio sobre essa palavra estando consolidado a partir de alguma emoção ou conjunto de emoções associadas, acopladas a essa mensagem construída cognitivamente. Por que eu estou explicando assim? Porque se tem uma pessoa que é deficiente auditiva, que não escuta, não fala, ainda assim ela vai estar vibrando a partir do quê? Do pensamento e do sentimento ligado ao pensamento. E com isso produzindo formas de pensamentos. E o que seria isso? Ofó, do mesmo jeito. Então o ofó, ele não é um exercício exclusivo à fala em si, mecânica. Mas o ofó é também toda e qualquer expressão que parte como algum tipo de comunicação nossa, consciente nossa, e essa comunicação produzindo alguma forma de vibração. Isso é o quê? Energia. E aí que está o peso e a força dos encantamentos como ofó. E aí que vem o kudu, o silêncio dos anciãos, dos anciões, o silêncio dos sábios. Que, porra, ou coisa difícil é você se calar. Se calar diante do que sabe, do que não sabe, porque não se trata de uma guerra de saberes, se trata de lições. Lições que muitas vezes precisamos realmente demonstrar ou exemplificar, não a partir de palavras, mas de silêncios e de atitudes. E atitudes que não serão imediatas, atitudes que virão com o tempo. E tudo isso que eu estou falando aqui faz parte do beabá com o caminho do feminino. Porque o caminho do feminino, ao contrário do que muitos pensam, não é uma demonstração de saberes e de poderes. Ah, vou fazer aquela magia ali que eu aprendi com a Yami. Oh, que legal. Porra, mero engano, cara. Porra, sai dessa. Se você conhece alguém assim, ajude essa pessoa, não se envolva com as coisas que ela cria para a própria vida a partir da espiritualidade. Sai fora logo. A magia é real. A magia, ela acontece.
A espiritualidade ligada ao culto feminino é muito real, ela se apresenta. Mas as maiores manifestações que eu tive, e não foram poucas, de Ami na minha vida, foram em momentos de extrema dificuldade e fragilidade moral que eu passei. Aquele período que estava acontecendo uma situação muito estranha e Ami se plasmava, literalmente se plasmava, como se um humano ali encarnado estivesse na minha frente. E não era em momentos ali que eu estava evocando, dando demonstração de saberes, não. Era em momentos que eu estava criando profundos traumas para mim, para minha vida, para minha família. E não se plasmava numa condição bonitinha, não. Ó, meu filho, vem cá pro meu colinho. Com o cacete. Se plasmava dentro daquilo que era o mais necessário. E mesmo assim, na minha cegueira, na minha ignorância, eu não consegui, naquele momento, entender qual era o recado e qual era a mensagem ali de Ami. E continuei no meu processo de produção de sofrimento. Isso não foi uma vez, não foram duas vezes, isso aconteceu, infelizmente, outras vezes. Então hoje, tudo que eu falo aqui, eu falo com experiência de quem aprendeu no lombo algumas coisinhas da vida e que hoje eu me sinto no dever de partilhar. Bom, fica esse vídeo sobre a importância de Exu. Até o próximo.